Deus, meus amigos do YouTube, nossa leitura está em Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, um dos grandes problemas da humanidade hoje é a falta de referência ou a falta de identidade. No mundo todo, as pessoas ressentem de líderes, de pessoas que poderiam estar contribuindo de uma forma mais eficaz na sua nação, no seu país, conduzindo a juventude a coisas boas, conduzindo a nação a coisas boas, a metas boas, a alvos bons. E o mundo todo, a gente vê as pessoas na hora das eleições, de votar, de escolher um candidato ou outro, e as pessoas têm dificuldade de encontrar esse líder, esse candidato, essa pessoa que melhor vai representar aquela nação, que melhor vai representar aquele povo, que melhor vai estar ocupando aquele cargo, aquela função. O texto da palavra de Deus nos fala algo que não é totalmente ligado a isso que eu acabei de dizer, mas é algo que também é muito importante, porque muitas pessoas hoje estão com crise de identidade, não é? Muitas pessoas hoje com crise de identidade, e esse é um problema sério. A palavra do Senhor nos fala algumas coisas, o apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8, ele fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, de maneira que as pessoas não tenham dúvida se ele é de Cristo, se ele não é de Cristo. Ela fala também que sobre o Deus ter nos dado o seu Espírito que está em nós, que habita em nós, e daí por diante o Espírito que nos guia, que nos conduz. Então, mas nós precisamos ter uma identidade. Eu sei que a ciência fala aí de um tal de Big Bang, fala de não sabe como, mas surgiu em um oceano, surgiu, né, com essa explosão desse Big Bang, surgiu uma água, dessa água saiu um girino, esse girino caminhou para a terra, virou um lagarto, o lagarto perdeu o rabo, virou um macaco, o macaco virou um humano. Mas uma teoria furada é essa, porque evolução é algo que não para, é algo que continua. E a prova é que depois de tantos anos, Darwin morreu, seus seguidores morreram, todo mundo, e nada disso acontece. O macaco continua sendo macaco, o lagarto continua sendo lagarto, às vezes ele perde o rabo sim, porque às vezes um predador atacou ali e tal, ele deixa o rabo para trás para conseguir sair fora, depois nasce outro, mas ele não vira macaco, macaco não vira gente. E isso nunca foi provado. Mas às vezes tem uma arrogância da ciência querer impor isso sobre as pessoas na prova, quando vai fazer uma prova, se ele não falar que o homem veio da evolução dessa maneira, ele não alcança a nota devida. Isso é algo injusto, porque é algo indevido, porque não se pode provar. É uma teoria, então somente uma teoria, do mesmo jeito que nós também defendemos a teoria do criacionismo, que o nosso Deus, ele criou todas as coisas, que ele criou os universos, ele criou os planetas, ele criou todas as coisas, e depois que tinha criado todas as coisas, ele criou então os animais, criou os animais aquáticos, os animais silvestres, os animais alados, e ele criou toda depois de tudo isso, quando já estava tudo pronto para receber o homem, ele criou então o homem, né, e colocou e tal. Então, nós acreditamos nisso, nessa teoria, que é bíblica. Aí eu tenho como... Não tem como provar isso, não. E a Bíblia não tem necessidade nenhuma de provar isso, isso é um ato de fé. E precisa de muito mais fé para crer que um lagarto um dia virou, que um girino virou um lagarto virou um peixe virou um macaco virou... do que acreditar que a gente veio de Deus. A pessoa precisa de muito mais fé para crer numa teoria esdrúxula daquela do que na teoria do criacionismo. Por que eu estou colocando isso? Porque eu estou falando sobre identidade.
Identidade é exatamente você se auto-reconhecer, você saber qual a sua origem, você saber de onde que você veio, você saber quem você é, para onde você vai, né? Qual caminho você vai pegar para chegar onde você quer chegar. Outro dia eu vi algo muito interessante, que para alguém que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve para ele. Mas para você que tem uma identidade, que sabe para onde vai, você sabe qual o caminho que te leva lá. Não é qualquer caminho que te leva lá, porque você sabe para onde você vai. Então a importância de se ter identidade. Mas o apóstolo Paulo fala sobre a situação para não termos uma identidade, uma autoimagem de nós distorcida, uma autoimagem equivocada. Eu sei que hoje em dia muitas coisas mudaram. Eu sei que tem pessoas aí que alegam, né, embora ele tenha um corpo masculino, mas segundo ele, a mente dele é feminina e tal, ele não se vê como homem, ele se vê como mulher. Não sei se isso é verdade ou não, nunca tive um corpo de uma pessoa dessa. Não tem como a gente falar, a gente crê na palavra da pessoa, a pessoa está falando, você vai acreditar no que ele está falando, mas até onde eu sei não tem provas desse tipo de situação, desse tipo de coisa. Mas, ou seja, a pessoa ele tem um corpo de homem, mas ele se vê como mulher, ele se sente como mulher, ou ao contrário, a pessoa num corpo de uma mulher, mas que se vê como homem e daí por diante. Não só isso, tem pessoas que acham que são muito mais também do que elas são. Não só no sentido de uma coisa achar que é a outra e daí por diante, mas de pessoas que acham que são mais relevantes do que são mais importantes do que são mais sábias do que são mais inteligentes do que são. E outros, por um outro lado, também entram em um outro processo, que é de se achar assim, um miserável, um ninguém, que todo mundo é melhor do que ele, que ele não vale nada, que ele não consegue nada, que ele não pode nada. Tudo isso são identidades mal formadas, identidades que estão de alguma forma prejudicadas ali. A pessoa tem alguma coisa que está atrapalhando ali a pessoa ter a sua identidade adequada. Eu citei o fator da evolução e o fator do criacionismo, porque para nós que acreditamos no criacionismo, que acreditamos que existe um Deus único, todo-poderoso, criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que deles há, que criou todas as coisas e que criou a humanidade, esse Deus nos fez a sua imagem, ele nos fez a sua semelhança. O apóstolo Paulo, ou melhor, o Salmo de número 8 fala lá que um pouco menor do que Deus ele nos fez. Ou seja, nós somos a principal criação de Deus. E eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que eu sou um filho de Deus, que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso saber que Deus, ele me ama. E ele me ama de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para não só eu, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, somos filhos de um Deus que nos ama, e nos ama de uma maneira absurda, de uma maneira grandiosa, de uma maneira inigualável. Se a sua mãe te ama e você acha que o amor da sua mãe é muito, nem se compara ao amor que Deus tem para com você. Deus te ama de uma maneira muito maior. A palavra de Deus fala, pode a mãe esquecer do filho que ainda ama? É impossível isso acontecer. Mas a palavra do Senhor nos fala, ainda que isso venha acontecer, o Senhor jamais se esquecerá de ti. O Senhor jamais se esquecerá de você. Então você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Outro dia eu estava fazendo uma live e eu estava falando sobre alguns problemas das pregações dos dias atuais, porque temos basicamente 3 correntes de pregação no mundo atualmente. Uma que diz que o pessoal parece que está babando, parece um pitbull raivoso, que só prega ódio, só prega rancor, que tem que quebrar a mandíbula de não sei quem, que tem que mandar não sei quem para o inferno, que tem que mandar no outro para o inferno. Tem uma pregação odiosa, uma pregação que não é bíblica, uma pregação que não tem nada de Jesus, que não tem nada de Deus, que não tem nada de amor, que não tem nada de evangelho naquilo. Mas tem uma corrente pregando e tem uma grande aceitação, por mais absurda que seja, tem uma grande aceitação de pessoas igualmente que amam esse ódio, que aplaudem esse ódio, que acham que isso é que é correto. Por outro lado, outra pregação tipo
unicórnio, né? Assim, todo fofinho, todo bonitinho. Não, Deus é bom demais da conta, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Eu não sei nem por que Jesus morreu na cruz, Deus vai mandar todo mundo para o inferno, você não precisa ter religião, você não precisa congregar, você não precisa mudar de vida, você não precisa... Não, Deus vai salvar, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. E aí você percebe que tanto um discurso quanto o outro não tem propriedades bíblicas. Mas todos eles citam a Bíblia. É verdade, citam mesmo, mas citam de forma errônea, de forma equivocada, de forma simplesmente para impor ali a sua teoria, impor o seu discurso e tal, mas que são versículos isolados na Bíblia. E um texto fora de contexto nada mais é do que um grande e terrível pretexto para produzir ódio, para produzir engano, para produzir tudo de ruim que não presta. Mas tem um outro lado, uma pregação, que é a pregação correta da palavra de Deus, a pregação do evangelho da paz, a pregação de que Deus nos amou, de que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, não é? E depois de aceitar a Cristo, passa por um processo de transformação, conforme o capítulo 12 que de Romanos fala nos primeiros versículos. Tal. Mas o nosso tema hoje não é essa transformação. O nosso tema hoje é você saber quem você é. Então, quando eu sei que eu sou filho de Deus, quando eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, quando eu sei que o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu e tal, só que enquanto eu não chego lá, eu tenho uma missão. E essa missão é proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas. Ou seja, é fazer com que a mesma mensagem que um dia chegou no meu coração, me alertando que eu sou filho de Deus, que Deus me ama e que por meio de Cristo Jesus, Ele me conduz aos céus. Eu levo essa mensagem também para que outros, ouvindo essa mensagem, venham se arrepender, venham reconhecer que nos seus maus caminhos, venham aceitar a Cristo, venham ter a sua vida impactada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, venham ter a sua vida mudada e agora arrependido, ser um proclamador dessa palavra para que outros também possam aceitar. E assim vai uma corrente abençoadora, uma corrente do bem, uma corrente de Deus, uma corrente que leva as coisas... Mas pega um evangelho de amor, um evangelho da graça, um evangelho sem ódio, mas fundamentado no amor, inundado de amor, não é? E daí por diante. Mas enquanto eu não vou para o céu, enquanto eu não chego lá nesse alvo meu que é Cristo, enquanto eu não chego lá nesse alvo meu que é os céus, enquanto eu vivo aqui na terra, eu preciso ter uma identidade correta. Certa vez, Jesus encontrou com uma mulher e essa mulher pedia a ele para que ele libertasse a filha dela que estava horrivelmente endemoniada. Ou seja, era uma situação lastimável, não era uma coisa light, não era um probleminha, era uma situação terrível que tentava matar aquela criança de qualquer jeito, e ela pede Jesus, e Jesus então, num primeiro momento, traz uma palavra assim aparentemente dura, mas eu não creio que Jesus tinha intenção nenhuma de humilhar aquela mulher, mas eu creio que ele tinha intenção de nos ensinar o que estava no coração daquela mulher. E ele então diz para ela, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher então diz, mas os cachorrinhos debaixo da mesa não fica sem mantimento, não fica sem alimento. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas do filho. Ou seja, ela não estava arrogando para si uma condição de filhos, mas ela está falando que até os cachorrinhos recebem alimento. Então, Jesus poderia curar a filha dela. E Jesus olhou então e falou, olha, grande é a sua fé, vai, a tua filha está liberta. Porque aquela mulher, ela não brigou com Jesus, ela embora por mais que estivesse angustiado o coração dela com a enfermidade da filha, com a doença da filha, ela não aproveitou daquela situação para brigar com Jesus, para ofender Jesus, mas ela teve uma atitude de humildade, de que Deus, Ele é poderoso para socorrer todo aquele que chega diante dEle, todo aquele que chega diante dEle com fé, com esperança, e Jesus então estende as mãos de graça, de bondade, e abençoa aquela mulher e fala, vai, a tua filha está liberta. O Senhor, meus irmãos, nunca se fechou a ninguém pelo fato de ser de uma outra religião, de ser de um outro país. Aquela mulher de origem grega, de origem sírio-fenícia, ou seja, ela falava o grego, mas ela era da Síria. Então, ou seja, mas
quando aquela mulher busca em Jesus um socorro para a sua casa, Jesus coloca uma situação para ali, para nos mostrar a atitude daquela mulher, e aquela mulher não se deixa levar com aquilo, não se deixa levar com aquela aparente ofensa, mas aquela mulher tem uma atitude de quem quer alcançar a vitória para os seus filhos, para a sua casa. Fala, não, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa recebem um mantimento. Ou seja, o Senhor curar minha filha, isso não é nada, isso não é tirar o pão, isso é uma migalhinha que cai da mesa para o Senhor, isso é coisa muito pequena para o Senhor. Aquela mulher, ela sabia que para Deus, coisas que para nós podem ser grandes, para Deus são migalhas, migalhas. Ela sabia do poder do Senhor ali através da vida de Jesus para fazer maravilhas. Então, meu irmão, eu preciso saber que o meu Deus, Ele é grande, que Jesus, Ele é grande, que Jesus é grande para socorrer o fraco, que Jesus é grande para socorrer o necessitado, que Jesus é grande para socorrer o estrangeiro, que Jesus é grande para socorrer o que está desabrigado, que Jesus é grande para socorrer o órfão, a viúva, o necessitado, que Ele é grande para me socorrer e que nele eu vou ser amparado, que nele eu vou ser ajudado, que nele eu vou ser abençoado. Então diz aqui a palavra, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Se nós recebemos qualquer coisa de Deus, nós recebemos pela bondade de Deus. E essa mesma bondade de Deus que leva a bênção dele a um estrangeiro, ele leva para alguém que é nacional, que está naquele país, que está naquele lugar. Do mesmo jeito que leva a bênção dele para um judeu, ele leva para aquele que não é judeu. Porque tanto o judeu quanto o que não é judeu, a partir de agora, só alcança a salvação por meio de Cristo Jesus. Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, eu não posso ser menos do que eu sou, nem querer ser mais do que eu sou. Tem gente que quer ser mais do que Deus. Não, você vai para o inferno, você vai não sei o quê. Deus não deu a chave do inferno para ninguém. Deus não deu a chave do céu para ninguém. Isso pertence a Deus. Isso pertence ao Senhor. Ele vai levar para o céu quantos Ele quiser levar para o céu. Quantos chegará a Ele verdadeiramente com um coração sincero para ir para o céu? Vai para o céu. Mas o que eu não posso achar que eu sou salvo porque eu sou bom, que eu sou salvo porque eu sou branco, que eu sou salvo porque eu tenho o olho claro. Não, eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. E aí Ele salva todos aqueles que chegarem a Ele. Ele salva aquele que segundo ele é homem, está num corpo de mulher. Ele salva aquele que é mulher e que acha que está no corpo do homem. Ele salva aquele que é homem e que tem certeza que está no corpo do homem. Ele salva aquele que é mulher e tem certeza que está no corpo da mulher. Ele salva o negro, ele salva o estrangeiro, ele salva a pessoa de qualquer lugar, porque qualquer um que vem a ele, né, crendo que em Cristo Jesus nós acessamos a sua presença, nós chegamos à sua presença. Pela bondade do Senhor, nós alcançamos a misericórdia de sermos salvos, alcançamos a graça da salvação. E o Senhor, então, nos sela com o seu Espírito Santo para esses dias. E aí o apóstolo Paulo, então, nos diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Não acho que você é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo fala, certo momento, que ele era o que era, pela graça de Deus. Sou o que sou, pela graça de Deus. Se você consegue fazer qualquer coisa, é pela graça de Deus. Se por acaso no âmbito espiritual, você ora por alguém e aquela pessoa curada, não é pelo seu poder, não é pela sua habilidade, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é porque Deus resolveu curar através da sua vida. Se você faz uma ministração e alguém nessa ministração é tocado, é abençoado, é fortalecido, é animado pelo Senhor, a glória é de Deus que tocou no coração, que alcançou aquelas vidas e daí por diante. Nós, meus irmãos, precisamos saber qual é o nosso lugar. Aqui na terra nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui enquanto não chega o dia de irmos para o céu. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos algo a fazer e precisamos caminhar a cada dia, mas sabendo quem nós somos. Sabemos que somos filhos e filhas de Deus, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que o Senhor nos quer bem, sabendo que o Senhor tem propósito para realizar na nossa vida. Não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém falar que você não vale nada, não deixe ninguém pisar em você nesse sentido, mas
Saiba que você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e quando você recorre a Ele, Ele tem compromisso de te abençoar, de te ajudar, de te guardar. A palavra do Senhor nos fala, não toqueis os meus ungidos, porque aquele que tocar os meus ungidos é como se estivesse tocando na menina dos meus olhos. Quando alguém mexe com um servo ou uma serva de Deus, por ser servo ou serva de Deus, é como se estivesse colocando o dedo no olho de Deus. E isso não vai ficar barato. Isso não vai ficar simples assim. Então, meus irmãos, quando nós vamos para Deus, nós recebemos a sua bênção, a sua graça, a sua proteção, o seu acolhimento. E da mesma maneira, cabe a nós oferecer isso, para que outras pessoas também venham experimentar tudo isso a cada dia nas suas vidas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande e forte abraço. Que Deus em Cristo te abençoe e que você continue tendo ciência de quem você é, sabendo quem você é. Você é um filho e uma filha de Deus. Você é chamado para ser filho de Deus, para ser filha de Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te conduza. Um forte e grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.